gente! E aí, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Betânia e hoje eu vim trazer mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje eu vou mostrar como se utiliza a folha de redação do Explica-E. Eu tô com ela aqui em mãos e eu sei que muita gente tem dúvida, então eu vim fazer um vídeo completinho pra mostrar tudo detalhado pra vocês. Então vamos lá! Bom, gente, então essa é a folha de redação. Ela é composta de 4 partes, então são 4 folhas, mas é porque tá explicando tudo bem detalhado sobre o seu texto, como você deve escrever a redação. Então, aqui na primeira parte, fala da redação passo a passo. Os passos que você deve prestar atenção ao começar a desenvolver a sua redação. Então, passo 1. Vá na proposta de redação, leia o tema e circule as palavras-chave. Você vai ler o texto, vai circular as palavras-chave que você poderá usar no desenvolvimento do seu texto. O passo 2. Pense rapidamente sobre as possibilidades de argumentação. Então, aqui você já vai ler seu texto tendo uma ideia de quais argumentos você vai poder utilizar ali na escrita. Passo 3. Leia os motivadores, textos motivadores, para verificar o norte que está sendo dado. Ler os textos motivadores, gente, ajuda muito para a gente ter uma ideia de como a gente pode desenvolver aquele nosso texto e quais argumentos até a gente pode utilizar também. Passo 4. Selecione o repertório que você vai usar. Depois de você ler a proposta de redação, você já vai pensando em quais repertórios você poderá usar naquele texto. Quais áreas do conhecimento. Então, pode ser um filme, uma música, colocar a Constituição, por exemplo, enfim. Aí você vai analisar e vai ver direitinho o que você vai poder colocar naquele texto. Aí aqui mostra, também bem detalhado, como você deve fazer cada parte, basicamente sobre esses passos aqui. Aqui tem uma ideia, mostra a imagem de uma redação, como que você pode usar os textos motivadores. Aí, aqui embaixo, fala direitinho o que você deve separar, a ideia do texto, o argumento, o delineamento indicado e o repertório. E aqui mostra como as partes devem ser organizadas. Então, tá vendo aqui tudo bem separadinho? Então, essa primeira parte, aqui deve estar a apresentação do tema, a tese e a citação dos argumentos que você vai desenvolver. Então, nessa primeira parte, a gente tem que colocar a tese, é interessante colocar um repertório também e citar os 2 argumentos que você vai usar naquele texto, que aqui no caso é a introdução. Aí vem, o desenvolvimento 1, que fala que aqui você desenvolve o primeiro argumento, não se esqueça do repertório cultural associado a ele. Também é interessante colocar um repertório aqui, nesse desenvolvimento 1. Aqui vem o desenvolvimento 2, que é basicamente a mesma coisa, e aí você vai argumentar sobre alguma outra coisa e colocar outro repertório, também é interessante. E aí, por fim, a conclusão. Aqui, vamos colocar as propostas de intervenção. Então, quais propostas que você dá para solucionar aquele problema do texto. E aí, mostra direitinho como vai ficar cada parte do seu texto. Bom, virando aqui a folha, aqui atrás nós temos basicamente o brainstorm. O que é? É um rascunho do seu texto. Então, aqui, planejamento de redação. Aí tem o tema, identifique as palavras-chave, então aqui você pode colocar palavras-chave, algo que você pensou para acrescentar naquele texto, talvez alguma citação. Aqui, ideias iniciais, então levante os principais argumentos e conhecimentos acerca do tema. As ideias que você teve, ideia de repertório, ideia de argumento, para colocar no seu texto, você vai colocando aqui, para você ter tudo anotadinho, sabe? Fica bem mais fácil na hora de fazer o tema, desenvolver o tema. Aqui nessa parte de baixo, textos motivadores. Analise os pontos principais da coletânea. Então, por exemplo, você lê o texto motivador daquela redação, e aí você não pode pegar um trecho e copiar exatamente igual no seu texto, porque isso pode acabar zerando a sua redação. Mas você pode pegar algumas ideias, e aí você anota aqui, para depois você desenvolver essas ideias que você anotou. Aí aqui a parte do repertório. Aponte com base em seus conhecimentos, dados, citações ou alusões que podem exemplificar, contextualizar o assunto. Então, quais são aqueles repertórios culturais que você pensou, áreas do conhecimento, como a música, que eu dei o exemplo, filme, série, Constituição, livro, enfim, você pode ir anotando tudo aqui para você ter uma ideia de como vai ficar o seu texto. Então, isso aqui, gente, é basicamente o rascunho. Você vai anotar aqui todas as ideias que você teve para aquela redação, vai anotar tudo que você pensou que você pode colocar no seu texto, para na hora que você realmente começar a escrever, fica mais fácil. Que aí você vai vir apenas aqui, vai consultar as ideias que você teve e vai desenvolver ela, vai organizar no seu texto, na sua folha de redação. Aí, virando aqui nessa próxima folha, nós temos a esquematização do tema. Então, nós vamos começar
a organizar como vai ficar o nosso texto. Aí aqui, a introdução. Então, aqui do lado, quando a gente vira, mostra a primeira parte, a apresentação do tema. Você vai fazer aqui uma primeira frase, introduzindo o seu tema. Aí a tese, o seu ponto de vista, né? E aqui a citação dos dois argumentos que você vai utilizar. E aí é interessante ter pelo menos 3 períodos, tanto na introdução, quanto no desenvolvimento, quanto na conclusão. Porque se a gente fizer frases muito longas, acaba que o texto fica muito cansativo e isso pode também contribuir para que a gente tire uma nota menor. Então aqui, eu acho muito interessante que eles mostram exatamente cada parte do texto que a gente deve colocar, tá vendo? Então isso facilita, ajuda muito na hora de escrever. E aí aqui você já vai estar montando todo o seu texto, tudo bem direitinho, baseado naquelas ideias que você teve aqui atrás. Aí aqui, o desenvolvimento 1, aqui do lado tá falando argumento 1. Então, você vai desenvolver aqui a primeira parte da sua redação, do seu texto, falando sobre o argumento 1 que você citou aqui na introdução. No desenvolvimento 2 também é a mesma coisa. Você vai desenvolver outro argumento e colocar outro repertório. E lembrando que tem que ser o argumento que você citou na introdução também. O texto, gente, ele normalmente, nosso texto de redação, normalmente não, ele tem que estar todo interligado entre si. Então, os dois argumentos que você citou aqui na introdução, tem que estar um aqui no desenvolvimento 1 e um no desenvolvimento 2, tudo bem desenvolvido, certinho. E a conclusão aqui fala agente, ação, modo, meio, efeito e detalhamento. Tem que ter essas 5 partes na nossa conclusão para o texto ficar bem completo. E é claro que você tem que solucionar o problema que você apresentou durante o seu texto. Então, essa daqui é a esquematização do tema. Aqui vai estar toda a sua redação toda bem certinha já. Digamos que é um segundo rascunho, né? Só que aqui vai estar mais bem estruturado, montado direitinho. E aí, virando aqui na última folha, nós temos a folha de redação. Então, essa daqui é a folha de redação do Explica E. O mesmo número de folha, o tamanho, tudo certinho, igual o do Enem. E aí, aqui em cima fala as regrinhas, igual fala lá no Enem, né? Que tem que respeitar o número de linhas e tudo certinho. E aqui, as competências. Competência 1, 2, 3, 4 e 5. E quanto você tirou naquela competência. Porque quando você mandar escrever o seu texto e mandar para correção lá na plataforma do Explica E, eles vão corrigir tudo bem detalhado para você. Vai falar quantos pontos você tirou em cada competência. Daí é só você vir aqui e marcar um X. E só para você ter um controle, sabe? De qual competência você tá tirando ponto melhor, qual tá precisando melhorar. Enfim, gente, então essa é a folha de redação. Como vocês podem ver, ela é bem completa, bem detalhada. Eu gosto muito de utilizar, me dá um norte, assim, super completo na hora que eu vou fazer o meu texto. E agora eu vou mostrar pra vocês bem rapidamente como que vocês podem pegar essa folha de redação lá na plataforma do Explica E. Então, vamos lá. Bom, gente, então peguei aqui o computador para mostrar para vocês como encontrar a folha de redação. Eu tô aqui na plataforma antiga do Explica E, porque a nova ainda está sendo atualizada. Então, em breve vai aparecer lá a folha de redação para vocês também. Mas, primeiramente, vocês vão vir nessa parte aqui, em redações, nessa coluna aqui do lado. Então, vai clicar aqui em redação. Vai em enviar redação. Então, como se você já fosse enviar o seu texto. Daí, eu tô escolhendo aqui um tema só para poder mostrar para vocês. Daí, você vai clicar, né, no tema que você vai enviar o texto. Vai deslizar até aqui embaixo. E aqui vai ter enviar imagem. Daí vocês apertam aqui em enviar imagem. Aí você pode colocar a foto, se você tiver tirado já a foto de alguma outra folha de redação, para poder enviar para cá. Ou então para imprimir a folha de redação. Vocês vão vir aqui nesse canto, onde está escrito, quer imprimir nossa folha de redação? Clique aqui. Daí vocês vão clicar e vai abrir a folha para vocês baixarem. Daí é só baixar a folha e imprimir para escrever e anotar o seu texto. Aqui a folha tá toda coloridinha, a minha tá em preto e branco, que eu mostrei pra vocês. Mas aqui ela tá toda coloridinha, daí vocês podem imprimir da forma que achar melhor. E aqui embaixo tá a folha de redação para escrever. Então é bem tranquilo, vai lá na parte de redação, enviar o texto, e lá embaixo enviar imagem, vai estar a folha de redação para vocês imprimir e escrever o texto. Bom, gente, então foi isso. Espero que tenha dado para vocês compreenderem certinho. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês. E para quem não sabe, eu tenho um cupom de desconto lá na plataforma do Explica E. O cupom é MED Futuro. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E também vou deixar o link na legenda, caso alguém se interesse.
E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem aí. E se tiver mais alguma sugestão de vídeo, pode colocar aí também que eu vou estar trazendo pra vocês. Tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!